Meu nome é Renato e nesse vídeo, irmãos, eu quero estar falando sobre a oração e também quero estar falando um pouco sobre os Cavaleiros do Apocalipse. No caso, o Salvador, em Mateus 6, ele fala como devemos orar, né? Mateus 6,6 é o que fala. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechando tua porta, ora ao teu pai que está lá no segredo. E teu pai que vê no segredo te recompensará. No caso, ele fala para quando orar, orar em segredo. Devemos orar, mas em segredo, né? Só para o Altíssimo. Essa é a maneira correta, né? E em Lucas 11, e em Mateus 6 também, o Salvador ensina a oração, né? No caso, o Pai Nosso. O Pai Nosso devemos fazer. E no caso, a oração devemos fazer todo dia, né? É o certo. E uma boa forma de orar, quando for orar, é usar o livro de Salmos. Não precisa ler todos os salmos, né? Mas quando você for orar, é bom, por exemplo, ler uns 5 salmos por dia. Eu, no caso, todo dia leio. É bom quando você faz jejum, né? Jejuar e consultar as escrituras é bom. Em Esdras 8:23, é o que fala. Jejuamos, pois invocamos nosso Altíssimo nessa intenção, e ele nos atendeu. No caso aqui, jejuma e invoca. Jejuar e invocar, o Altíssimo atendeu. E se lemos Jeremias 29:12. Eu estou usando a Bíblia de Jerusalém. Jeremias 29:12. Olha o que diz. Vós me invocareis, vireis e rezareis a mim, e eu vos escutarei. Tá vendo? Invoca e ora. O Altíssimo escuta. Em Esdras 8:23 fala, jejuamos e invocamos. Jeremias 29:12, invocamos e oramos. É jejua, invoca e ora. Essa é a maneira correta. Jejuar, invocar o Altíssimo e orar. E também é bom ler o livro dos Salmos. O Salvador e os apóstolos, eles liam. E por que jejuar? Devemos jejuar. O jejum é uma consagração que fazemos ao Altíssimo. E nos aproxima do Altíssimo. E também é bom para afastar o mal, né? Em Marcos 9:29, o Salvador fala, Yahshua fala. Os apóstolos perguntam para ele por que eles não conseguiram expulsar um demônio. Aí Yahshua fala por quê. Olha o que ele fala. Ele respondeu, Marcos 9:29. Ele respondeu, essa espécie não pode sair a não ser com oração. Oração e jejum. Na Bíblia de Jerusalém, jejum está no rodapé. Mas outras Bíblias mais antigas, como a King James, em Marcos 9:29 fala, oração e jejum. Algumas espécies de demônios se usam com oração e jejum. Tem que jejuar. Devemos jejuar. Jejuar, orar, fazer o partir do pão. 1 Coríntios 11, do 23 ao 26, é o que o apóstolo Paulo fala. Com efeito, eu mesmo recebi de Yahshua o que vos transmiti. Na noite que foi entregue, Yahshua tomou o pão, e depois de dar graças, partiu e disse, este é meu corpo que é para vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança em meu sangue, todas as vezes que beberdes, fazei em memória de mim. É o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11:26. Todas as vezes, depois que comeis deste pão e bebeis deste cálice, anuncieis a morte de Yahshua, até que ele venha. O apóstolo Paulo fala para fazer o partir do pão até que Yahshua venha. Em Apocalipse 6, no cavalo negro, fala, o Altíssimo fala, não danifique o azeite e o vinho. Porque o azeite, o pão, o vinho, o cálice. Ele fala para não danificar o azeite e o vinho por causa do partir do pão. No cavalo negro, a fome. Partir do pão, oração e jejum devemos fazer sempre. O partir do pão, não todos os dias, né? Oração sim, devemos fazer todos os dias. O partir do pão é bom fazer uma vez
É bom fazer uma vez por semana. Eu faço uma vez por semana. Oração, no caso, devemos orar todos os dias. O jejum é bom fazer, né? No caso, não precisa ser todo dia, mas é bom fazer uns 2, 3 dias. É bom se consagrar ao autismo. E se aproxima do autismo. E o batismo, né? Devemos fazer o batismo. Só que o batismo, no caso, é uma vez só. Mas devemos fazer. Atos 16, do 30 ao 33, o carcereiro pergunta para o apóstolo Paulo o que ele precisa fazer para ser salvo. E no caso tem que fazer alguma coisa, né? Olha o que tem que fazer. Atos 16, do 30 ao 33. Conduzindo-os para fora, disse: homens, que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: crê. Tem que crer. E será salvo tu e tua casa. Anunciaram a palavra de El, bem como a todos os que estavam em sua casa. Levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas. E imediatamente foi batizado, ele e todos os seus. O que tem que fazer? Crer? Tem que crer. E batizar, né? Só que o que salva mesmo é a nossa fé. É a fé, não é o batismo, é a fé. Tanto é que se você não tiver fé, você não batiza. E fazer o batismo no nome de Yahshua. Não é em Trindade, não. É no nome de Yahshua. Atos 10, 48. É o que fala. E determinou que fossem batizados no nome de Yahshua. Pediram-lhe então que ele permanecesse ali por alguns dias. Os apóstolos batizavam no nome de Yahshua. É em Mateus que fala para batizar na Trindade. E em algumas outras passagens no livro de Atos também fala, mas se você for ver, são acréscimos. Ou acréscimos ou modificaram, né, o texto. A Igreja Católica fez isso para dar ênfase na Trindade, né? Para fazer batizar na Trindade, mas não existe três. O Espírito é uma extensão da glória do Pai. É o próprio autismo, não é uma terceira pessoa. Existe dois. O Altíssimo, que é o Todo-Poderoso, Yahweh dos Exércitos, e o seu Filho, Yahshua, homem. 1 Timóteo 2, 3 ao 5 fala. Salvador é um homem, não um Deus encarnado. É nesse vídeo que ele está falando sobre isso, irmãos. É um dos assuntos que ele está falando, né? Sobre a oração. No caso eu falei mais, né? Eu falei sobre a oração, o jejum, o partir do pão e o batismo, mas é mais também sobre a oração, né? Porque devemos orar. E quando oramos, devemos invocar, jejuar também, né? E fazer o partir do pão. Devemos orar. E o livro de Salmos é muito bom para fazer oração. No caso, todo dia eu uso ele, né? É uma boa forma de orar. Efésios 6 também tem uma passagem que é boa. Tem várias passagens na Bíblia que você pode usar. O livro de Daniel também tem. Tem várias orações que você pode usar para fazer oração. Mas os salmos são as principais. São as melhores, né? Como eu disse, eu também quero estar falando sobre o Apocalipse nesse vídeo. Porque eu fiz vários vídeos falando sobre isso. E no caso, sobre o Apocalipse 6, né? E no caso, o Apocalipse 6, eu fiz um vídeo falando sobre o Apocalipse 6, 8, que é o cavalo esverdeado, né? Só que, se você for ver, é porque algumas pessoas falam assim, né? Só no cavalo esverdeado é dado o número de vítimas que são atingidas, de pessoas que são atingidas, né? Aí alguns falam, mas e quantos foram atingidos no cavalo vermelho e no cavalo preto? Só que os cavaleiros do Apocalipse, os 4 cavalos, eles são uma representação do anticristo. Tanto é que o primeiro cavalo, o cavalo branco, fala que ele recebeu uma coroa e saiu vitorioso para vencer. É o anticristo. Aí os demais cavalos, cavalo vermelho, cavalo preto, é a representação dele. Que é ele que vem trazendo guerras, e por consequência da guerra, fome, e por consequência da fome, a morte. Então, tecnicamente dizendo, o número de vítimas que acontece no cavalo esverdeado, que é o 4º cavalo, que é a morte, eu acredito, né, que já nele esteja incluído o dos demais cavalos, porque se você for ver no cavalo esverdeado, nele tem tudo, tem a espada, tem a fome, tem as doenças, tem as feras da terra, nele tem tudo. Então, tecnicamente dizendo, como os demais cavalos são todos os cavalos são a representação do anticristo, no cavalo esverdeado dá um número de tudo, de vítimas que vai ser ceifada pela fome, pela espada e pelas doenças.
Tanto é que no cavalo esverdeado tem tudo. Ó, eu vou estar lendo Apocalipse 6, do 1 ao 8. Olha o que fala. Vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e eu vi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse com som de trovão: Vem. Vem então, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencedor e para vencer. A representação do anticristo. Aí o segundo selo. Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: Vem. Esse é o outro cavalo, que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra, e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também foi dado uma grande espada. No caso, vem a falsa paz, o anticristo traz a falsa paz, e depois vem a guerra. É quando ele quebra o acordo. E depois da guerra, a fome. O terceiro selo. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então olhei, eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E eu ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, ao que fala: Uma medida de trigo por 1 denário, e 10 medidas de cevada por 1 denário, e não danifica o azeite e o vinho. Foi como eu falei, eu parti do pão. Não danifica o azeite e o vinho. 1 Coríntios 11, do 23 ao 26. Devemos fazer até Yalcha vir. Aí, depois da fome, vem doenças, né? Vem o cavalo esverdeado, que é a morte. E também nele, como eu falei, tem a espada e a fome. Ó, o quarto selo. Apocalipse 6, 7 e 8. Quando o cordeiro quebrou o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. Vem então, eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno estava seguindo. E lhes foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com as doenças e por meio dos animais selvagens. Como eu disse, no cavalo esverdeado tem tudo. Tem a espada, a fome, as doenças, que é o próprio cavalo esverdeado, e as feras da terra. São os 4 castigos terríveis que estão em Ezequiel 14, 21. Esses castigos vêm quando desobedece a lei. Levítico 26, Deuteronômio 28 fala sobre isso. E eles estão aqui porque, no caso, as pessoas estão desobedecendo a lei do Altíssimo. As pessoas acham que estão na nova aliança, mas não estão. Estamos na nova aliança através de Yalcha. Só que tirando Yalcha, o que fica? Fica a antiga aliança. Foi isso que o maligno fez as pessoas ficarem embaixo da lei e desobedecer. 1 Tessalonicenses 5:9. Ela não nos destinou para a ira, mas para a salvação por meio de Yalcha. Só que tirando Yalcha, o que fica? A ira. E o que produz a ira? Desobedecer a lei. Romanos 4,15 mostra isso. Quando desobedece a lei, vem a ira. O maligno fez as pessoas ficarem embaixo da lei e desobedecer. Muitos acham que estão na nova aliança. Só que não estão na antiga aliança. E mesmo porque estão na nova aliança, não significa que não devemos mais obedecer à lei. Tanto é que o apóstolo Paulo, em Gálatas 5,14, resume toda a lei. Toda a lei se resume a amar ao próximo como a si mesmo, e os profetas só a Yahweh adorarás. O Salvador também fala isso. Ele confirma esses 2 mandamentos. Esses 2 mandamentos resumem toda a lei e os profetas. Então, se o apóstolo Paulo dá um resumo de toda a lei, alguns mandamentos da lei devemos obedecer. Tanto é que vários mandamentos que estão na lei de Moisés, com exceção do sábado, os apóstolos e o Salvador, ele fala que devemos cumprir. Esses castigos vêm quando desobedece a lei de Moisés. Está lá em Levítico 26. E nas trombetas e nas taças tem algumas das pragas do Egito, né? Se você ler Deuteronômio 28:60, fala que se desobedecer a lei, vem as pragas do Egito. Por isso que elas estão nas trombetas e nas taças. Esses castigos vêm quando desobedece a lei de Moisés. Se você ler Levítico 26 e Deuteronômio 28, você pode ver isso. Foi isso que o maligno fez as pessoas ficarem embaixo da lei e desobedecer. E como eu falei, no cavalo esverdeado, em Apocalipse 8, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Fala que 1/4 da terra é atingido. Apocalipse 6:8. Foi dado poder sobre 1/4 de toda a terra. 1/4 é 25%. E se você for ver hoje, existe mais ou menos em torno de 8 bilhões de pessoas no mundo. 25% de 8 bilhões é mais de 2 bilhões de pessoas. No cavalo esverdeado, dá o número de pessoas que vão ser atingidas pela fome, pela espada,
pelas doenças e as feras da terra. Os cavalos são a representação do anticristo. Por isso que nos demais cavalos não tem o número de pessoas que são atingidas, mas no cavalo esverdeado tem. Porque no cavalo esverdeado tem tudo, né? Tem a fome, a espada, as doenças. Então, o número de vítimas que é atingido no cavalo esverdeado vale para os demais cavalos. Tanto é que eles são a representação do anticristo. É isso que eu queria estar falando nesse vídeo, irmãos. Eu queria estar falando sobre os cavaleiros do Apocalipse, porque algumas pessoas se perguntam, né? No cavalo esverdeado dá o número de vítimas, mas e quantos são atingidos no cavalo negro e no vermelho? E para sabermos, devemos ver o cavalo esverdeado, né? Porque os cavalos são a representação do anticristo, e no cavalo esverdeado tem a fome e a espada. Então o número de vítimas que tem nele é para todos os outros cavalos. Era isso que eu queria estar falando nesse vídeo. Eu queria estar falando sobre os cavaleiros do Apocalipse e falando, né, sobre a oração, jejum, partir do pão, batismo, imersão, devemos fazer. Oração sempre, todos os dias. Jejum é bom fazer pelo menos 2 ou 3 vezes na semana, né? E o partir do pão é bom fazer pelo menos uma vez na semana. Eu faço pelo menos uma vez, né? Era isso que eu queria estar falando nesse vídeo, sobre a oração, o jejum, o partir do pão e o batismo, e sobre os cavalos do Apocalipse. Fiquei isso tudo para vocês, irmãos. Que ao esteja com todos vocês.